Olá a todos, eu sou o Vando e juntamente com o Vitor e com o Gabriel, nós propomos um controle de nível e de temperatura de um tanque como trabalho prático da disciplina de TCPI. Como eu disse, a ideia aqui do trabalho é controlar simultaneamente tanto a temperatura, tanto o nível de um tanque. Esse processo é bem comum em reatores químicos, tanques de aquecimento, processos de mistura e por aí vai. Como a gente pode ver, é um sistema MIMO, ou seja, ele tem múltiplas entradas e múltiplas saídas. E como já mencionadas, as saídas são justamente a temperatura do fluido, tanto o nível do recipiente. E para obter as saídas desejadas, como que a gente vai fazer isso? Vai ser justamente manipulando a temperatura do fluido por meio da variação de uma tensão da resistência do aquecedor. E para o nível, a gente vai controlar ele por meio de uma válvula de controle. A partir dessa válvula de controle, a gente consegue manipular a vazão do fluido que entra no nosso recipiente. Consequentemente, a gente controla o nível do tanque como um todo. Esse problema está sujeito a perturbações, entre elas a troca de temperatura do tanque com o ambiente e também a temperatura do fluido que entra no tanque. Dito isso, a gente modelou nosso problema e vou apresentar primeiramente as funções de transferência que a gente chegou relacionada ao nível e à vazão, que elas estão correlacionadas. A ideia aqui do problema é que a gente modelou o tanque com uma entrada e uma saída, sendo que a vazão de entrada é controlada por meio de uma válvula, como eu disse anteriormente, já a vazão de saída é contínua. Então, utilizando as leis de conservação de energia, conservação de massa e a série de Taylor para a gente aproximar linearmente as equações diferenciais ordinárias que a gente chegou nessas duas funções de transferência. A primeira relacionando o nível do tanque com a vazão de entrada e a segunda relacionando a vazão de entrada em relação à abertura da válvula de controle que eu mencionei. Feito isso, a gente partiu para modelar a temperatura de saída do fluido, temperatura do fluido de saída, e a gente obteve as seguintes funções de transferência. Novamente, a gente usou a lei de conservação de energia, a gente precisou usar o balanço de energia do sistema e mais uma vez a série de Taylor para fazer a aproximação linear. Então a gente obteve essas 4 FTs, mostrando que a temperatura do fluido é uma variável mais sensível, está sujeita a várias outras variáveis. A gente chegou na relação dela em relação à potência dissipada, em relação ao fluido de entrada, em relação também ao nível do tanque e em relação também à vazão do fluido de entrada. Feita essa modelagem das nossas variáveis de interesse, essas variáveis de saída principais, a gente também modelou outros processos do sistema que foram úteis aí no nosso controle. Entre elas, a perturbação da relação da troca de calor do ambiente em relação à temperatura ambiente e também do funcionamento do aquecedor em relação à potência da resistência. Como requisitos do sistema, nós temos máxima atenuação possível das perturbações, considerando as características de cada uma, segmento de referência e rejeição de perturbação em regime permanente, considerando que ambas são integral, e o nosso sistema não pode ter sobressinal. Aqui a gente tem uma imagem geral da estrutura total de controle. Nossa estrutura de controle é composta por duas malhas principais, uma malha para controle de temperatura e a outra para controle de nível. Nossa malha de nível ela é composta por um controle em cascata, sendo que a malha interna é para o controle da válvula, com o objetivo de garantir estabilidade da vazão da válvula de entrada, e a malha externa é para o controle de fato do nível.
executado pelo controlador CH. Na malha interna, considerando a possibilidade de saturação do controle da válvula, foi necessário implementar a estratégia de anti-windup. Como anti-windup, a gente utilizou a estratégia de Back Calculation and Tracking, tendo um controlador P e D separado em duas partes, né? Aqui a parte PD e aqui o nosso integrador. Para a malha de temperatura, nós contamos com o controlador CT para garantir o segmento de referência e para a rejeição das perturbações, nós utilizamos duas estratégias diferentes. Nós temos duas possibilidades. A primeira, considerando que todas as perturbações do sistema são mensuráveis, nós utilizamos feed-forwards para fazer o controle das perturbações e a outra utilizando um desacoplador. Sou Gabriel Santana. Aqui eu vou apresentar um pouco das simulações que desenvolvemos para analisar e controlar o processo proposto. Começamos analisando a resposta do degrau das funções de transferência, tanto da planta de temperatura quanto da de nível. A partir disso, a gente analisou, né, a resposta delas e começamos a desenvolver o projeto de acordo com as especificações. Continuando a análise, a gente colocou elas em malha aberta, né, com a ação da potência dissipada nos resistores, da abertura da válvula. Na malha de temperatura aqui, a gente vê um tempo de subida ali por volta dos 90, né? E a magnitude aqui na casa dos 10 a menos 3. Já na malha de nível, a gente consegue observar aqui que ela estabilizou ali por volta dos 10 aqui de magnitude, só que com um tempo de subida bem maior, na casa aqui dos 150, 160 para frente. Aqui analisamos o comportamento da malha fechada, né? Na malha de temperatura aqui a gente não observou grandes mudanças quanto à magnitude, nem tanto quanto ao tempo aqui de subida. Em contraponto, a malha de nível, ela deu uma melhorada boa, batendo aqui mais ou menos no 0,9, com seus 15, talvez 16 segundos ali de tempo de subida. Aqui partimos para a análise das malhas com controlador, mas aqui desprezamos qualquer tipo de perturbação, né? Aqui para a planta de temperatura, a gente conseguiu trazer o erro nulo aqui, né? Ela está chegando em 1, a magnitude melhorou com o controle e seu tempo de subida ali está por volta das casas de 50 aproximadamente. Já a malha de nível, a gente conseguiu estabilizar ela aqui em 1 também, com o seu tempo de subida por volta de 6, que já está numa especificação bem bacana para o desejado. Agora analisando as malhas de controle com a perturbação, né, o acoplamento entre as malhas, a gente verifica que a malha de nível, né, sua resposta, a gente visualiza que não tem alteração, muito porque a temperatura, a malha de temperatura não atua, não tem uma relação direta com a de nível. Porém, aqui na nossa análise, né, a malha de nível interfere bastante na ação aqui de controle dentro da malha de temperatura, que foi um dos maiores problemas que a gente enxergou aqui na execução. Para tentar tratar esse desalinhamento por conta do nível da temperatura, a gente fez um desacoplador aqui, só que sozinho ele não teve uma eficiência boa, né? Não teve tanto efeito assim no controle da temperatura que a gente desejava. Agora a gente estava com um problema do acoplamento entre as malhas. A gente conseguiu tratar ele colocando dois feed forwards aqui para vazão e o nível. Com isso a gente conseguiu tratar bem essa relação. E aí a gente colocou aqui também, né, uma perturbação de temperatura no fluido de entrada, que no regime permanente, que com mais ou menos 90 segundos, né, ele exclui bem a reação, mas o transiente ainda não estava bacana. Aí para finalizar esse último impasse que a gente teve, a gente fez um feed forward aqui também para temperatura de entrada. Aí com isso a gente conseguiu mitigar a ação dessas perturbações e ter a resposta esperada do sistema controlado. A gente ainda fez uma análise aqui, né, da perturbação da temperatura ambiente, de maneira leve ou de maneira mais acentuada com esse degrau, mas
a resposta não teve alteração significativa, até mesmo visível, quanto a essa perturbação. A gente atingiu assim as especificações de controle desejadas.